Hoje se comemora o Dia Interamericano do Ministério Público, mas o órgão, tem várias atribuições. Você conhece quais são as funções dos promotores? É o que vamos saber agora, conversando com a promotora de Justiça do Ministério Público de Goiás, Fabiana Samalhoa. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia, Marina. É um grande prazer estar aqui para essa conversa nessa manhã de hoje. É um prazer recebê-la também. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente justamente isso, né? Quais são as atribuições do Ministério Público? Bom, o Ministério Público, como ele é hoje, ele foi uma obra do Constituinte de 1988. Antes de 88, o Ministério Público era como que um defensor do Estado. Depois de 88, o Ministério Público passou a ser um defensor da sociedade, um defensor daqueles direitos que pertencem a todos, que não podem ser defendidos individualmente, mas pertencem a todos e que são indispensáveis numa democracia. E também aqueles direitos que, embora individuais, de determinados grupos ou pessoas, também são relevantes para que a democracia se concretize. Então, o Ministério Público atua em áreas como a defesa do meio ambiente equilibrado, que é condição indispensável para uma vida com qualidade das pessoas, na defesa da saúde, para garantir saúde a todos, na defesa da educação, na defesa, no controle da atividade policial, na defesa das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, enfim, todas as pessoas em condição de vulnerabilidade, na defesa do patrimônio público e social, que tem sido um desafio muito grande, no combate à corrupção, porque a corrupção impede a realização de todas as políticas públicas necessárias para a consecução e o atendimento desses direitos fundamentais que foram garantidos na Constituição Federal, e a atuação tradicional do Ministério Público de persecução penal. Doutora Fabiana, bom dia, obrigada pela participação aqui com a gente. É uma missão, né, muito importante, como eu estava falando ali no comecinho. A senhora citou várias áreas aí, né, em que o Ministério Público atua. O Ministério, então, ele é dividido por promotorias, por assuntos, áreas, para ser um trabalho bem organizado? É assim que acontece? Sim, a atuação ela é dividida por áreas, por promotorias, que são titularizadas por membros que atuam nessas áreas. No interior, geralmente essas atribuições são condensadas por um promotor só, ou um ou dois, a depender do número de habitantes, há uma previsão de número de promotores. E essas atribuições são exercitadas por áreas, de acordo com os membros que são ocupantes, para a garantia desses direitos. Veja que quando o membro do Ministério Público, quando o meio ambiente, né, é atingido, né, como que nós atuamos? Como um mecanismo de evitar a degradação, e nós atuamos contra isso. Por isso a importância do Ministério Público como instituição defensora da sociedade, porque o Constituinte deu para o Ministério Público garantias para que ele pudesse exercitar toda essa missão, inclusive contra o poder público, que muitas vezes é quem viola esses direitos, e também, especialmente, contra o poder político. Realmente, como você disse, Marina, é uma missão difícil, né, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, mas que o Ministério Público tem cumprido desde 88 com muita garra, com muita esperança de realmente conseguir mudar as realidades e promover melhor a democracia e o bem-estar social. Certo, doutora. A senhora mencionou, então, que o Ministério Público tem a função de defender os interesses da sociedade, né? Como que a população, o cidadão comum, tem acesso ao Ministério Público, tem acesso aos promotores? Isso pode ser feito ali de maneira individual? Às vezes ele precisa de um advogado para isso?
Como que faz? Como que existe essa ponte? Tem alguma maneira? O cidadão pode levar ao conhecimento do Ministério Público diretamente, pessoalmente. Nós temos um canal hoje que chama MP Cidadão, que é um canal pela internet, em que o cidadão leva a notícia por esse canal. Essa notícia pode ser levada ao Ministério Público pessoalmente, por meio de uma audiência, uma reunião com o promotor de justiça, enfim. Da forma, pelos outros caminhos associativos, a depender se o cidadão preferir fazê-lo. Enfim, não há uma necessidade de representação por advogado, e é exatamente por isso, porque nós somos o advogado, da sociedade, nós somos o advogado do cidadão. Lembrando sempre que a nossa atuação ela não objetiva garantir direitos assim patrimoniais, mas aqueles direitos que efetivamente interfiram na democracia. Que, por exemplo, se nós temos um idoso que está numa entidade de acolhimento, está sendo maltratado, essa notícia vai ser levada para o Ministério Público, para o Ministério Público atuar não só na defesa desse idoso que está sendo maltratado, mas em relação a toda aquela instituição, para que essa instituição trabalhe voltada para o atendimento do idoso, não para a violação dos seus direitos. Quando nós temos notícia de que crianças estão fora da escola porque não têm acesso, porque não tem vaga, nós não vamos garantir somente o direito daquela criança de obter a vaga, mas a nossa atuação ela tem que ser maior para garantir que o sistema possa acolher todos que precisem dessa vaga e precisem desse serviço público. Certo. Doutora Fabiana, e o Ministério Público, ele atua de acordo com que essas denúncias ou notícias vão chegando, ou tem parte também de fiscalização, de investigação, tem parte junto com parceria com polícia? Acontece isso também? Sim, a nossa atuação não é somente reativa diante de denúncias, e especialmente essa atuação preventiva ela é necessária para evitar, especialmente nessas áreas de políticas públicas, que há uma necessidade de implantação de políticas públicas pelo poder público, saúde, educação, meio ambiente, enfim, defesa da população vulnerável. Uma atuação preventiva ela é fundamental. E evitar as lesões é mais importante, ela tem um relevo grande, evitar as lesões. A gente não pode somente atuar para corrigir aquilo que já foi praticado, a violação que já ocorreu, mas especialmente para evitar essa lesão. E essa é uma vertente de atuação, sim, do Ministério Público. Certo, doutor. E o Ministério Público ele consegue garantir uma autonomia, para os próprios trabalhos? A senhora mencionou que investiga, inclusive, órgãos públicos, muitas vezes políticos. E como que se dá essa autonomia para o Ministério Público? A gente sabe que recentemente houve uma proposta de mudança no Conselho Nacional, foi bem rejeitada por grande parte dos promotores do Brasil. Como que se dá esse processo dentro do Ministério Público para que ele consiga manter essa autonomia para fazer ali, desempenhar seu papel? A Constituição Federal garantiu ao Ministério Público, garantias que são indispensáveis para essa atuação, e dentre essas garantias estão principalmente a independência funcional. A independência funcional é a possibilidade de um membro do Ministério Público atuar de forma livre, de acordo com a Constituição e as leis, sem que um órgão interno do próprio Ministério Público ou outro externo possa interferir nessa atuação, seja para revê-la, seja para interferir, impedir, enfim. Outras garantias são dadas à instituição, como autonomia financeira, inamovibilidade, ou seja, o membro do Ministério Público não pode ser retirado daquele local que ele está trabalhando, a não ser por sua própria vontade, não pode haver uma determinação interna para retirá-lo ou uma determinação externa
porque isso afetaria a independência do membro e a atuação, ou seja, diante de uma situação de enfrentamento pelo promotor de justiça de um caso grave envolvendo o poder político, o poder econômico, seria fácil cessar a atuação se internamente ou externamente pudesse alguém interferir e retirar o promotor de justiça da sua lotação. Então, são garantias que são conferidas pelo Constituinte, veja que não é por lei, foi a própria Constituição que delineou essas garantias como garantia da própria democracia, porque ao Ministério Público foi conferida expressamente, e é a única instituição que tem essa função expressa, delineada na Constituição, de defesa do regime democrático. Doutora, e tem algumas dificuldades, alguns desafios? Quais são os principais, se eles existem? Ai, Marina, os desafios são enormes, né? São grandes. Nós vivemos numa sociedade, infelizmente, pouco amadurecida democraticamente, uma sociedade pouco solidária, e isso leva a um crescimento de demanda, né? Um volume de demandas muito grande para o Ministério Público, diante dos conflitos que surgem em situações que uma consciência democrática, uma consciência de solidariedade social poderia evitar. Mas nós temos também uma dificuldade, uma resistência muito grande do poder público no cumprimento das leis e da Constituição Federal. Nós temos muitas situações de descumprimento dos direitos por parte do próprio poder público, e isso dificulta muito, né, a consecução das finalidades constituintes. Nós temos a corrupção, que é um fator de um grande problema para que toda essa promessa da Constituição de 88, de bem-estar, de realização de direitos fundamentais se concretize, porque inviabiliza as políticas públicas que são necessárias para a consecução desses direitos. E nós temos também a morosidade do judiciário, que dificulta muitas vezes que aquelas questões que não são possíveis de ser resolvidas de modo consensual, pela interlocução do Ministério Público com o poder público, sejam solucionadas de modo rápido, né, pela interferência do judiciário. Enfim, é um conjunto de circunstâncias que tornam a nossa função muito desafiadora e realmente uma missão. É preciso ter resiliência para prosseguir, para a gente não desistir, enfrentando essas dificuldades, tentando vencer esses obstáculos para garantir aquilo que a Constituição prometeu e conferiu ao Ministério Público, essa defesa. Certo, doutora Fabiana. Hoje a senhora está em qual promotoria? Como que é o trabalho da senhora aí no dia a dia, nesse momento? Eu sou titular de uma promotoria de defesa do patrimônio público e atualmente eu estou coordenando a área do patrimônio público e terceiro setor. Bacana. E conta um pouquinho mais da sua experiência como promotora, alguma experiência marcante, algum desafio que a senhora conquistou aí, que conseguiu superar? Conta pra gente aí, para as pessoas terem uma noção, né, desse trabalho, porque às vezes a gente pensa em tão longe, né, os promotores de justiça, e a gente vê que realmente eles estão atuando ali, fazendo com que as coisas aconteçam, né, e às vezes a gente nem sabe que vocês são os responsáveis por isso tudo está acontecendo. Já tive muitas experiências, né, muito difíceis durante toda a minha carreira. Eu entrei muito jovem no Ministério Público, eu tinha 22 anos quando eu ingressei no Ministério Público, e desde o princípio, né, muitos desafios surgiram, né? Logo que eu ingressei no Ministério Público, eu me deparei com uma situação muito difícil, uma atuação muito difícil e complexa. Eu estava no interior ainda e me deparei com uma situação lá de interferências, envolvendo, né, o próprio magistrado à época, com transferências irregulares de presos, narcotraficantes, para a comarca, com liberação desses presos. Foi uma atuação muito difícil, né?
muito complicada, porque envolvia juiz, envolvia os policiais, envolvia advogados, tinha inclusive essa atuação ela foi decorrente da CPI do narcotráfico à época. E foi uma atuação muito difícil, eu muito jovem, né? Tinha acabado de ingressar, mas ela foi muito exitosa, né? Nós conseguimos, de fato, ali apurar tudo o que estava acontecendo. O juiz responsável à época por essa situação foi aposentado compulsoriamente, foi a primeira aposentadoria compulsória, né, no estado de Goiás, decorrente de uma atuação do Ministério Público. Enfim, foi uma atuação difícil, mas foi gratificante porque nós tivemos resultados, conseguimos estancar o que estava acontecendo naquele momento e afastar das atividades aquelas pessoas responsáveis por aquilo. Recentemente, eu tive também uma atuação muito difícil, né, envolvendo o médico do Tribunal de Justiça, né, que estava envolvido em situações de assédio moral e sexual no âmbito do Tribunal de Justiça. Aquela investigação foi feita no âmbito da minha promotoria, em conjunto com um outro colega, e foi realmente muito difícil diante das circunstâncias, do poder político, do poder econômico, mas também foi uma atuação muito exitosa, porque nós conseguimos, no âmbito do CNJ, que ele fosse demitido das suas funções, já está afastado. Conseguimos estancar aquela situação de lesão à dignidade daquelas servidoras e servidores que se submetiam àquela situação de humilhação, de degradação, né, naquelas relações de trabalho perniciosas. Enfim, foi uma atuação difícil, mas também muito gratificante, porque é muito bom nós percebermos que nós conseguimos fazer a diferença na vida das pessoas. E isso é perceptível quando você consegue mudar a realidade daquela pessoa que está submetida a uma situação de violação, de degradação. Parabéns pelo trabalho e pela coragem também, viu? Agora eu quero saber se a pandemia trouxe novas demandas aí para as promotorias. A gente sabe que a pandemia impactou no trabalho de muita gente. Eu quero saber se isso também aconteceu no trabalho de vocês. Wilker, impactou muito. Nós já tínhamos, antes da pandemia, muitos problemas sociais, problemas graves sociais, e a pandemia só veio para agravá-los, né? No âmbito da saúde foi assim, inquestionável, né, que nós tivemos o desafio de, junto com o poder público, garantir o direito à saúde, né, a uma população que demandou uma população grande, que muitas não utilizavam do SUS e que nessas circunstâncias tiveram de utilizar do Sistema Único de Saúde, um sistema que nós sabemos que, embora amplo, abrangente, é limitado, né, em razão própria dos recursos que são destinados, enfim, garantir saúde para todos por meio de um sistema que se mostrou indispensável, né, nesse contexto todo, realmente foi um desafio, porque era de fato um sistema limitado e com uma demanda crescente e muito maior do que normalmente ocorre nas demandas do SUS. Garantir educação para as crianças numa situação de impossibilidade de contatos físicos, né? Garantir o direito à educação já é um desafio. Nas condições da pandemia, então, foi algo muito complicado. Muitas crianças ficaram sem aula, algumas puderam ter, depois que o poder público conseguiu se organizar com a aula online, sempre com a atuação do Ministério Público, insistindo e fazendo essa interlocução para que não fosse paralisada, para que, de alguma forma, esse serviço de educação fosse proporcionado a essas crianças para minimizar assim, os problemas e as consequências negativas dessa paralisação, né? Garantir integridade para a população que é acolhida em sistemas carcerários,
né? A superpopulação carcerária já é um grande problema. No contexto de pandemia, ela se agravou ainda mais, porque era um fator de contaminação entre os presos. Outras instituições, garantir integridade em outras instituições de acolhimento, como instituições de acolhimento de idosos, de adolescentes infratores, a própria população de rua, enfim, foi realmente um desafio muito grande para nós, porque nós fomos todos pegos de surpresa e nós tivemos que nos reinventar e buscar soluções que nós nunca tínhamos trabalhado antes, porque a realidade era muito nova, era única, né? A última pandemia que houve, tenho certeza que nenhum de nós que hoje está aqui vivemos, né? Ela, e foi realmente muito desafiador, mas nós conseguimos ter muitos bons resultados diante da situação, né? Claro, não conseguimos resolver todos os problemas, acudir tudo, intermediar tudo o que aconteceu, mas nós, dentro das possibilidades, dentro do que foi possível, nós trabalhamos muito para poder minimizar esse agravamento dos problemas sociais. E isso causou, de fato, essa pandemia trouxe, por fim, né, uma desigualdade social muito maior do que nós já tínhamos. E nós vamos sofrer as consequências disso e ver os reflexos disso ainda por muitos anos. E o trabalho do Ministério Público vai continuar sendo intenso até que nós possamos, junto com o poder público e com a conscientização dos gestores da necessidade de realmente voltar o olhar para a sociedade, para o bem-estar social, a gente pode caminhar para evoluir no amadurecimento da nossa democracia, né? Com certeza. Doutora, só para finalizar, pelo menos da minha parte, eu queria até uma curiosidade, saber, independente de pandemia, em qual área que o Ministério Público ele é mais exigido, ou seja, em qual área que existe mais demanda. Eu acho, pelo menos na minha opinião, a gente vê muita questão da demanda trabalhista, né, que tem o Ministério Público do Trabalho separado. É mais ou menos assim, ou são bem distribuídas mesmo essas funções? As demandas ocorrem em grande volume em quase todas as áreas, né? No âmbito trabalhista, nós temos o Ministério Público do Trabalho que atua especificamente nisso, e ele é um ramo do Ministério Público da União. Nós temos o Ministério Público Federal, que também tem uma atuação abrangente, como o Ministério Público Estadual tem, mas no âmbito dos órgãos federais, no âmbito da União. Nós temos o Ministério Público Estadual, né, que atua com todas essas áreas também, e todas elas são muito demandadas, todas muito demandadas. O patrimônio público é uma área que é muito demandada e sempre foi, especialmente nesse momento, né? Um momento em que a sociedade ela acorda para essa realidade de corrupção, né? Corrupção sempre existiu no Brasil, é algo que nós é uma realidade, né, das nossas origens mesmo, mas essa consciência do que ocorre e essa consciência da necessidade de enfrentar isso, ela é mais recente e veio também com a Constituição de 88, com a liberdade de imprensa, que possibilitou o conhecimento dos mecanismos, da forma como atua o poder público para a sociedade, né? No âmbito do meio ambiente, né, vocês têm acompanhado, nós temos uma falta de consciência social muito grande, né? Vejam a Amazônia, a situação da Amazônia. Isso assim ocorre em quase todo o país, nessas áreas de preservação que devem ser preservadas, não só a Amazônia. No âmbito da defesa da criança e do adolescente, nós temos um grande volume de crianças sem acesso à escola, sem estrutura familiar, adolescentes que acabam se envolvendo na criminalidade. Esse é um problema muito grave que nós temos, o envolvimento de adolescentes com a criminalidade e esse tratamento, né, desse adolescente, essa ressocialização, essa
trazer esse adolescente para o convívio familiar, para que ele volte a ter acesso a serviços, participar da escola, enfim. São muitos problemas, todos muito difíceis de serem solucionados e que demandam assim uma atividade intensa de interlocução e a parceria com as entidades, né, as organizações, as associações de extrema importância, porque muito elas têm contribuído também para a atuação do Ministério Público, especialmente nessas áreas em que as políticas públicas falham. Certo. Ouvindo ele, enquanto a senhora conversava, doutora, a gente acaba percebendo que o trabalho de vocês está diretamente ligado aos direitos humanos, não é isso? Sim. A Constituição, ela é uma Constituição a Constituição Federal de 88, ela tem como fundamento, e está lá no artigo 1º da Constituição, a dignidade da pessoa humana, a atividade do Estado, a organização do Estado, né, e a organização social, ela existe voltada para a realização do ser humano enquanto ser dotado de dignidade. Então, toda atuação do poder público, ela tem de ser voltada para a promoção da dignidade humana. A atuação administrativa do Estado tem que ser voltada para isso. A atuação das políticas públicas são voltadas para isso. Enfim, democracia tem como base o ser humano e a sua dignidade. E o Ministério Público, quando pela Constituição, é o defensor dessa democracia, nós somos defensor dessa dignidade, desses direitos humanos. Tá ótimo, doutora. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações e por esclarecer, né, para a gente aqui, para todo mundo que está em casa, um pouco mais sobre a importância e sobre o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, viu? Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada pela acolhida, Marina e Wilker. Obrigada a todos que nos assistiram e um bom dia a todos. Bom dia também.